Capítulo 1. Nos fundos da arquibancada. A luz do sol se filtraba por entre as aberturas das ruínas da arquibancada, projetando sombras distorcidas no pequeno quarto onde Pedro e seu pai viviam. O espaco era modesto, como uma cama de solteiro empurrada contra a parede e o velo colchao estendido no chão onde Pedro dormia. As paredes eram feitas de concreto descascado, exhibindo marcas de tempo e histórias que ninguém se lembrava mais. Pósteres de jogadores lendários cobriam algumas partes, presos com pedacos de fita adesiva que perdiam a cola, mas serviam para esconder as rachaduras que cortavam o cimento como cicatrices antigas. Pedro acordava todas as manas como Sam do trabalho incessante, marteladas, serras elétricas e o vai-e-vem de trabalhadores reformando o estádio que outrora fora o palco de momentos grandiosos. Seu pai, Joaquim, já estava de pé antes do amanhecer, ajeitando ferramentas e verificando o gramado. Ele era o zelador do lugar, o homem de mãos calejadas e o olhar gentil, que escondia atrás de rugas profundas a saudade de homem pesado o que incluía sua esposa, mãe de Pedro, falecida quando o garoto tinha apenas 3 anos. Joaquim era o homem de poucas palavras, mas de uma dedicação imensa. Tudo o que fazia era pensando no bem-estar do filho. Pedro vestia seu uniforme escolar surrado e saía para a escola todos os dias, seus tênis desgastados batendo levemente no chão de terra que cercava o estádio. A caminhada de ida e volta era o tempo para ele sonar acordado, imaginava-se driblando adversários, chutando para o gol e ouvindo o clamor de milhares de torcedores que, na realidade, ele só conhecia pelas histórias contadas por seu pai e pelos ecos fantasmas do estádio. Quando o relógio escolar marcava o fim das aulas, Pedro corria de volta para casa, o coração acelerado não só pelo esforço, mas pela excitação de ver o treino das categorias de base do time local. Subia uma pequena mureta que dividia o estádio do centro de treinamento, seu solo seguindo cada passe, cada chute e cada grito dos jovens jogadores em campo. Mas sempre que alguém deles o notava, o desprezo era imediato. Olala, o menino do zelador, gritava Mateus, o atacante mais talentoso e arrogante do grupo. Os outros riam, apontando para as roupas desbotadas e as mãos sujas de Pedro. A verdade era que Pedro sabia que não fazia parte daquele mundo, a barreira que o separava era feita de algo mais forte que concreto. Era o dinheiro, a posição, o status. Ainda assim, ele assistia, estudava cada movimento, absorvia a técnica. Seu coração batia mais forte, não pelo medo das risadas, mas pelo desejo de provar que poderia, sim, pertencer ali. Quando o sol se punha e as bases se calavam, Pedro e seu pai compartilhavam uma refeição simples. Joaquim sentava-se cansado por lado do filho e contava histórias de tempo em que o estádio lotava para ver grandes jogos. Ele falava dos jogadores que pareciam dancar como a bola, de gols que faziam multidões rugirem como leões. Pedro ouvia como solos brilhando, guardando cada palavra, cada detalhe como se fosse ouro. Você sabe que poderia ser o deles, não sabe, filho? Joaquim dizia, a voz rouca mas cheia de esperança. Pedro apenas sorria, tímido, e respondia como aceno de cabeça. Sabia que era o sono grande, talvez grande demais para o menino que chutava uma bola bela em o campo beijo. Quando a noite caía e as estrelas começavam a brilhar nos seus nuvens, Pedro finalmente se levantava, pegava sua bola desgastada e corria para o campo. Era nesse momento que ele se sentia vivo. A arquibancada veía o fazia sentir-se como se estivesse diante de público invisível. Com a bola nos pés, ele fingia driblar adversários, ouvia os aplausos imaginários e chutava em direção para o gol que ele mesmo montara com 2 pedras. Cada chute ecoava na noite, e a cada gol marcado, ele levantava os braços como se estivesse ouvindo os gritos de uma multidão. Esse era o momento em que ele não era mais o menino do zelador, era Pedro, o jogador, o herói de suas próprias histórias. Numa dessas noites, enquanto chutava a bola com uma precisão que parecia impossível para o garoto que nunca teve o treinamento adequado, ele não notou que estava sendo observado. De longe, nos corredores ainda empoeirados do estádio, uma figura alta e de terno escuro, com olhar curioso e uma expressão intrigada, parou para assistir. Era Renato,
dos dirigentes do clube. Ele estava ali porque problema na obra o tinha retido mais tempo do que o esperado. No entanto, o que viu naquele momento roubou a atenção, garoto, sozinho no campo, chutando bolas com habilidade que beirava o inacreditável. Pedro, sem saber que alguém movia, continuou a noite em seu próprio jogo, sem imaginar que o destino acabava de dar o primeiro passo para mudar sua vida. Renato decide, com uma curiosidade crescente, esperar até o dia seguinte para ver o menino de Petou. O que ele fará quando descobrir que é aquele talentoso jovem? Capítulo 2. O dirigente misterioso. Era uma noite comum para Pedro, mas algo diferente estava para acontecer. Depois de mais dia cheio de aulas, trabalho pesado e de observar os garotos da categoria de base treinarem, Pedro esperava o campo ficar baixo para começar sua rotina noturna de treino solitário. Seu pai já estava dormindo, exausto após longo dia de trabalho, e o silêncio tomava conta do estádio. A única luz vinha da lua, que se destacava contra o céu escuro, iluminando as ruínas do estádio como brilho suave e oásis mágico. Pedro se sentia em casa ali, como se cada canto do campo, cada linha do gramado o reconhecesse e o acolhesse. Ele pegou sua bola vela, com remendos desiguais que seu pai fazia para que ela durasse o máximo possível, e caminhou até o campo. Colocou duas pedras no lugar onde deveria estar o gol e se afastou pouco, ajustando a posição da bola como se estivesse se preparando para uma cobrança importante. Para Pedro, cada chute era uma chance de viver seu sono, de imaginar que estava em uma grande final e que todas as torcidas o observavam. Ele se concentrava, respirava fundo e, como movimento rápido e determinado, chutava a bola em direção ao gol. Às vezes acertava com precisão, outras vezes errava, mas sempre voltava a tentar, de novo e de novo. Naquela noite, porém, ele não sabia que não estava sozinho. Escondido nas sombras da arquibancada, uma figura observava cada movimento de Pedro com atenção. Era Renato, dos dirigentes do clube. Ele havia ficado até mais tarde no estádio, discutindo com alguns funcionários de tal sobre a reforma e planejando mudanças para o time. Quando se dirigia para o portal de saída, ele parou para ouvir o som de uma bola sendo chutada repetidamente. Curioso, ele seguiu o eco dos chutes e, ao chegar à beira da arquibancada, avistou Pedro no campo. Renato permaneceu em silêncio, observando. Havia algo de especial naquele garoto. Pedro chutava com uma precisão impressionante, como se tivesse nascido para aquilo. Renato notou o jeito apaixonado como o menino corria atrás da bola, como ele colocava toda a forca e coração em cada chute, mesmo quando errava. Era como se ele estivesse em um estádio lotado, como se aquelas arquibancadas vazias estivessem cheias de torcedores gritando seu nome. Renato, que já havia visto muitos jogadores passarem pelo clube, sentiu algo diferente naquele momento. Algo em Pedro o intrigava. Enquanto Pedro chutava e se imaginava no meio de uma partida importante, ele murmurava para si mesmo, quase como o ritual: Pedro chuta. Pedro abanca, e ele marca. E campeão. Sua voz era baixa, mas cheia de uma convicção que poucos poderiam entender. Renato, escondido nas sombras, sorriu levemente. Lembrava-se de quando era jovem e também acreditava nos seus sonhos de mudar o mundo do futebol. Renato continuou ali por mais alguns minutos, completamente absorto nos movimentos do garoto. Observou Pedro driblando adversários imaginários, se esquivando de desarmes invisíveis e finalmente chutando com forca em direção ao gol improvisado. Cada chute fazia o eco percorrer o estádio, enchendo o lugar baixo com a paixão silenciosa de Pedro. Quando a bola acertou o canto do gol improvisado, o garoto levantou os braços em comemoração, como sorriso de orelha a orelha, como se estivesse celebrando como uma multidão que só existia em sua imaginação. Renato não pôde evitar e, por se aproximar pouco mais, acabou pisando em pedaço de madeira solto, que rangeu sob seu peso. Pedro parou imediatamente, virando-se na direção do Sam. Seus olhos, acostumados com a escuridão,
demoraram a identificar a figura que se aproximava. Seu coração bateu acelerado por perceber que alguém o estava observando. O que o estranho estava fazendo ali? Pedro se perguntou, tentando manter a calma. Renato, percebendo o susto do menino, ergueu a mão em um gesto amistoso e deu alguns passos à frente, para que Pedro pudesse vê-lo melhor. Sua presença era imponente, homem alto, de terno escuro, como ar sério, mas com olhos que pareciam carregar uma chama de curiosidade e interesse. Você jogavam para o garoto da sua idade, diz Renato, quebrando o silêncio. A voz dele era grave, mas não havia arrogância ou sarcasmo, apenas uma curiosidade genuína. Pedro não sabia o que dizer. Ninguém jamais o elogiara por jogar, e ele nem sequer se considerava alguém bom no futebol. Era apenas o garoto que gostava de sonar. O nervosismo o fez gaguejar. Eu só gosto de jogar, senhor. É mais fácil quando o campo está vazio. Renato sorriu de canto, apreciando a simplicidade daquela resposta. Ele se aproximou pouco mais, parando por lado de Pedro e olhando para o campo. E por que você joga? Perguntou Renato, ainda como solos no gramado. Parece que cada chute seu tem peso maior, como se estivesse tentando provar alguma coisa. Pedro olhou para o chão, segurando a bola entre as mãos, e depois ergueu os olhos para o homem por seu lado. Algo dentro dele o encorajava a falar a verdade, talvez a sensação de que esse estranho misterioso era o primeiro adulto que o ouvia de verdade. Eu jogo, porque eu quero ser grande. Eu quero ser como os jogadores que o meu pai fala. Quero que o dia as pessoas gritem o meu nome aqui, neste mesmo campo. Quero que meu pai tenha orgulho de mim. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras do garoto. Havia ali desejo sincero, amor pelo futebol que era raro de se encontrar. A maioria dos meninos da categoria de base jogava pensando em fama e dinheiro, mas Pedro tinha algo diferente. Seu sono era puro e visceral. E o que seu pai acha disso? Perguntou Renato. Pedro deu de ombros, como sorriso tímido. Ele sempre me apoia, mas acho que ele se preocupa. Ele acha que o mundo do futebol pode ser difícil demais, mas isso só me dá mais vontade de tentar. É como se eu precisasse mostrar para ele que eu posso, entende? Renato assentiu, agora como olhar pensativo. Entendo muito bem. Ele colocou a mão no ombro do menino, que olhou para cima, surpreso como gesto. Amana, vou te ver no treino. Apareça na categoria de base. Vou falar como treinador para te dar uma chance. Mas não espere que será fácil, menino. Eles vão te testar, e você vai precisar provar a eles e a você mesmo o que realmente quer. Pedro arregalou os olhos, quase incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Ele sentiu misto de medo e excitação, frio na barriga que ele sabia que só sentia quando estava diante de algo grande, algo importante. Quis agradecer, mas as palavras pareciam escapar de sua boca, e tudo que ele conseguiu fazer foi acenar positivamente, como sorriso nervoso e emocionado. Renato observou o garoto por instante e depois começou a se afastar, deixando Pedro sozinho no campo. Quando estava longe o suficiente, lançou o último olhar para o menino, pensando nas possibilidades. Algo nela dizia que Pedro tinha talento bruto, uma habilidade que valia a pena lapidar. Pedro ficou parado ali, olhando para o campo vazio, tentando processar o que acabara de acontecer. A promessa do dirigente ecoava em sua mente como tambor batendo forte, lembrete de que, finalmente, teria uma chance. Amanhã ele estaria no treino, e tudo poderia mudar. Pedro, ansioso e determinado, passa a noite em claro, imaginando como será seu primeiro treino oficial, siente de que terá que enfrentar não só o desafio físico, mas também o preconceito dos outros jogadores. Capítulo 3, o primeiro desafio. O sol mal havia surgido no horizonte quando Pedro já estava de pé, ansioso e com uma energia que ele mal sabia como cante.
passou a noite toda imaginando como seria aquele dia. Seu coração estava acelerado, a promessa do dirigente ressoava em sua mente como uma batida constante, enchendo-o de expectativas, mas também de certo temor. Ele sabia que aquela oportunidade poderia ser única, e não queria de maneira alguma desperdicá-la. Aquela mana era diferente de todas as outras. Pela primeira vez, Pedro não estaria apenas observando os outros garotos jogarem, mas seria o deles. Antes de sair do quarto, Pedro olhou para o pai, que ainda dormia profundamente. Joaquim trabalhara até tarde e sequer sabia do encontro do filho como dirigente na noite anterior. Pedro se acordou ao pai para contar a novidade, mas pensou que talvez fosse melhor esperar. Ele queria mostrar a ele o resultado e a verdade do que ele era capaz. Como sorriso confiante, respirou fundo e saiu de casa, segurando a bola que ele havia usado tantas vezes durante seus treinos solitários. O campo ainda estava baixo quando Pedro chegou ao centro de treinamento. Aos poucos, outros garotos começaram a aparecer, alguns em grupos, outros sozinhos. Eles usavam uniformes limpos e chuteiras novas, diferentes do que Pedro vestia, sua camiseta vela e tênis já desgastados. Ele sentia os olhares de desprezo e curiosidade caindo sobre ele, mas tentou ignorar e manter o foco. O importante era jogar, era agarrar aquela oportunidade. Os garotos se alinharam quando o treinador chegou. Ele era o homem alto, de expressão dura e poucos ouriços. Por lado dele, o dirigente que Pedro conhecera na noite anterior observava tudo com atenção. Pedro notou que o treinador lançava olhares rápidos e desconfiados para ele. Talvez achase que Pedro era apenas mais o garoto sem experiência, o intruso que sequer tinha uniforme adequado. Muito bem, turma. Diz o treinador em tom firme, com as mãos cruzadas atrás das costas. Hoje temos o novo jogador conosco. Ele olhou diretamente para Pedro, fazendo com que o garoto se encolhesse poucos aos olhares curiosos dos outros meninos. Esse é o Pedro. Espero que vocês deem a ele uma recepção calorosa. O tom de ironia não passou despercebido. Alguns garotos riram baixo, e outros cochicharam entre si, lançando olhares de desdém na direção de Pedro. Ele tentou manter a postura, mas sentiu o rosto corar levemente. Seu coração estava acelerado, mas ele estava determinado a provar que merecia estar ali. O treino começou como uma sequência de aquecimento. Pedro percebeu que o treinador não o observava tanto quanto os outros garotos. Era como se ele fosse invisível, alguém de quem ele não esperava nada. Mas Pedro não deixou que isso o desanimasse. Em cada corrida, cada exercício de alongamento, ele se esforçava para dar o seu melhor. Seu corpo já estava acostumado ao trabalho físico, então o aquecimento foi relativamente fácil. Mesmo assim, ele se esforçou para se manter focado e mostrar que tinha resistência. Depois do aquecimento, viu o treino com a bola. O treinador dividiu os meninos em dois grupos, colocando Pedro como atacante no time de colete vermelho. Ele olhou para o redor e percebeu que os meninos no time adversário estavam cochichando e rindo. O deles, chamado Lucas, conhecido por ser o dos melhores jogadores da base, lançou o olhar provocador para Pedro. E aí, filho do zelador, acha que consegue marcar gol em mim? Diz Lucas, como sorriso debochado. Vamos ver se você é tão bom quanto pensa. Pedro sentiu a provocação, mas manteve a cabeça erguida. Ele sabia que responder só daria mais motivo para as provocações, então decidiu se concentrar no jogo. Quando o treinador deu o sinal para começar, Pedro entrou em campo determinado a mostrar do que era capaz. Nos primeiros minutos, Pedro teve poucas chances de tocar na bola. Os outros jogadores pareciam ignorá-lo intencionalmente, passando a bola entre si e o deixando de fora. Quando, finalmente, a bola chegou até ele, Pedro a recebeu com precisão e a bancou com agilidade, tentando driblar os adversários. Mas antes que pudesse progredir, Lucas entrou em seu caminho e o derrubou como empurrou, arrancando risadas dos outros garotos.
Pedro se levantó rápidamente, engolindo a dor e a vergona. Ele olhou para o treinador, que parecía impasible, como se esperase que ele desistisse. Mas Pedro não desistiria. Como o rosto serio e o olhar firme, ele voltou para o jogo, decidido a continuar. A bola voltou a seus pés novamente, e dessa vez ele conseguiu escapar da marcação de Lucas. Com agilidade, driblou dois adversários e avancou em direção para o gol. Ele sabia que aquela era sua chance. Respirando fundo, preparou-se para o chute, concentrándose em cada detalhe, em cada movimento. Seus olhos estavam fixos no gol, e seu pé encontrou a bola com a precisão que ele tanto praticara nas noites solitárias. O chute foi forte, rápido, e a bola voou em direção para o canto do gol, deixando o goleiro sem reação. Houve um instante de silêncio. Os outros jogadores pararam, surpresos como o que acabaram de ver. Pedro mal conseguia acreditar. Ele acabara de marcar o gol, e não era o gol qualquer, era o chute perfeito, daqueles que ele sempre sonara. O treinador, que até então se mantivera impassível, arqueou uma sobrancelha, visivelmente impressionado. Ele trocou o olhar rápido como dirigente, que observava a cena como leve sorriso. Pedro sentiu uma onda de satisfação e orgulho, mas antes que pudesse comemorar, ouviu a voz de Lucas. Sorte de principiante, disse ele, tentando disfarçar o próprio espanto. Pedro respirou fundo e decidiu ignorar a provocação, voltando a se concentrar no jogo. Nos minutos seguintes, ele continuou a jogar com toda a energia que tinha, mostrando que aquele gol não fora apenas sorte. Cada passe, cada drible, cada chute demonstrava sua paixão e determinação. Ele ainda era alvo de provocações e empurrões, mas manteve-se firme, focado em seu objetivo. Ao final do treino, o treinador chamou os garotos para uma conversa. Pedro ficou atrás, observando a expressão dele enquanto falava com os meninos. Hoje tivemos uma amostra do que é dedicação, disse o treinador, olhando diretamente para Pedro. Às vezes, o talento pode surgir de onde menos esperamos. E eu espero que todos vocês aprendam a valorizar o esforço e a paixão pelo jogo, tanto quanto o talento. Pedro sentiu uma onda de calor e orgulho o invadir. Aquilo significava muito mais que qualquer troféu, era o reconhecimento de que ele, apesar de tudo, merecia estar ali. O treinador se virou e, antes de sair, lançou o último olhar para Pedro. Amana, quero ver essa mesma determinação, ele diz, com uma leve mudança em seu tom de voz, quase como o elogio disfarçado. Os outros meninos lançaram olhares variados para Pedro, alguns de inveja, outros de admiração. Ele sabia que aquele seria apenas o começo de uma longa jornada, mas estava pronto para qualquer desafio. Havia finalmente conquistado seu primeiro espaço, e sabia que a partir dali só dependia dele. Ao deixar o campo, Pedro é abordado por Lucas, que, insatisfeito com o sucesso do garoto, decide confrontá-lo de maneira mais direta, ameaçando seu lugar na equipe e aumentando as tensões entre os jogadores. Capítulo 4 – O confronto. Após o término do treino, Pedro sentiu uma mistura de alívio e satisfação. O suor escorria pelo seu rosto, e seu corpo doía dos empurrões e quedas, mas sua mente estava leve. Ele sabia que tinha dado tudo de si, e o breve reconhecimento do treinador e do dirigente bastava para renovar suas esperanças. Enquanto os outros meninos se dirigiam para o vestiário rindo e comentando o treino, Pedro permaneceu no campo por mais alguns minutos, refletindo sobre tudo o que acontecerá naquela manhã. Ele pensava no pai, que ainda não sabia de nada, e no que diria a ele quando finalmente voltasse para o pequeno quarto no estádio. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. «Ei, craque», diz Lucas, aproximando-se como sorriso cínico. Ele estava acompanhado de dois outros meninos, que Pedro já havia notado como sendo os seus amigos inseparáveis no time. «Você acha que vai durar muito tempo aqui?» Pedro sentiu o estômago revirar, mas tentou manter a calma. Ele sabia que Lucas não gostava de ser desafiado, ainda mais por alguém como ele,
que para ele Nao pasaba de filo do selador. Mas Pedro sabia que Nao debia se intimidar. "Eu só estou tentando fazer o mais melhor", respondeu Pedro com tom firme, mas educado, tentando mostrar que Nao queria criar confusão. Lucas riu, mas a risada tinha tom ácido, quase ameaçador. "O seu melhor?" Ele repetiu, como olhar de desdém. "Você acha que isso vai ser suficiente? Aqui a gente joga sério, e não tem espaço para amadores. Então, eu vou te dar conselho, garoto, desiste enquanto é tempo. Esse lugar não é para você." Pedro olhou diretamente para Lucas, tentando não demonstrar medo. Ele sabia que Lucas era dos melhores jogadores da base e tinha muitos amigos ali. Confrontá-lo seria perigoso, mas Pedro também não podia deixar que ele o intimidasse logo no começo de sua jornada. "Eu não vim aqui para desistir", respondeu Pedro, sentindo seu coração bater mais forte. "Eu vim porque quero aprender a jogar. E vou fazer o que for preciso para isso." Lucas cruzou os braços e olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando o garoto. "Muito bem, então", disse ele, como sorriso irônico. "Se você quer mesmo provar que temo que é preciso, que tal o desafio?" Pedro o encarou, curioso, mas desconfiado. Lucas parecia estar tramando algo, mas ele não recuaria. Aquele era o momento de provar a si mesmo que realmente estava pronto para qualquer coisa. "Que tipo de desafio?" perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. "O jogo de contra explicou Lucas, como brilho de provocação no olhar. "Só eu e você. Quem fizer o primeiro gol gana. Se eu vencer, você sai daqui e promete nunca mais voltar." Pedro hesitou por instante. Era uma aposta arriscada, mas ele também sabia que desistir não era uma opção. Além disso, algo dentro dele o impulsionava a aceitar o desafio, como se aquele fosse o teste necessário para mostrar seu valor. "E se eu vencer?" Pedro questionou, tentando soar confiante. Lucas deu de ombros, fingindo desinteresse. "Se você vencer", ele fez uma pausa, como se achasse a ideia impossível, "eu deixo você em paz. E ninguém mais vai te atrapalhar aqui. Eu garanto." Pedro concordou como aceno de cabeça, sentindo a adrenalina tomar conta do seu corpo. Aquilo era tudo ou nada. Se perdesse, provavelmente perderia a chance de treinar ali, mas se vencesse, poderia ter pouco mais de respeito dos outros meninos e uma chance real de continuar. Os outros jogadores formaram círculo por redor deles, alguns rindo e comentando, outros apenas curiosos para ver o que aconteceria. O campo estava mais silencioso do que o habitual, e o sol já começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de tom alaranjado que iluminava o rosto determinado de Pedro. Lucas, como leve sorriso de superioridade, se posicionou na frente de Pedro, segurando a bola com uma das mãos. Ele chutou a bola levemente para o lado de Pedro, indicando que ele deveria começar. Pedro respirou fundo, deixando sua mente se concentrar totalmente no jogo. Era o contra algo que ele treinara tantas vezes nas noites silenciosas no estádio Beisio. Como movimento rápido, ele controlou a bola e começou a avançar, focado na sua estratégia. Lucas se movimentou rapidamente, tentando bloqueá-lo com agilidade. Pedro percebeu que Lucas estava preparado para cada movimento que ele fazia, bloqueando cada tentativa de avançar. Mas Pedro não se deixaria intimidar. Ele sabia que precisava ser criativo e rápido. De repente, Pedro lembrou-se de movimento que havia tentado algumas vezes o sino, uma finta que, se bem executada, poderia enganar até os jogadores mais experientes. Ele respirou fundo, torcendo para que aquilo funcionasse. Como rápido movimento de pernas, fez a finta, fingindo que iria para a direita, mas girou para a esquerda, escapando da marcação de Lucas. O campo parecia ter parado por segundo.
Pedro ouviu alguns murmúrios ao redor e viu a expressão de surpresa de Lucas enquanto tentava se recuperar e correr atrás dele. Mas Pedro já estava perto do gol, e tudo o que precisava fazer agora era acertar o chute. Com toda sua força e precisão, ele preparou a perna e chutou. A bola seguiu em linha reta, em direção para o canto do gol improvisado. O som do chute ecoou, e o silêncio absoluto pairou pelo campo enquanto todos acompanhavam a trajetória da bola. A bola entrou direto no gol, sem chances de defesa. Pedro mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Ele havia vencido Lucas, o garoto mais respeitado entre os jogadores da base. Por um momento, ele apenas olhou para a bola dentro do gol, absorvendo tudo. A reação dos outros meninos foi variada. Alguns ficaram em silêncio, outros pareciam incrédulos, e alguns até mesmo sorriram, talvez admirados com a coragem de Pedro. Lucas, por outro lado, estava paralisado, claramente irritado e surpreso com o que acabara de acontecer. Respirando fundo, Pedro olhou para Lucas, esperando alguma reação. Ele esperava outra provocação, ou talvez até mesmo uma acusação de sorte. Mas, surpreendentemente, Lucas se aproximou com uma expressão séria e estendeu a mão. "Você vamos, garoto", disse ele, com uma voz mais suave do que antes, mas ainda carregada de orgulho. "Eu ainda não gosto de você, mas respeito que tem coragem." Pedro ficou surpreso, mas apertou a mão de Lucas com firmeza, sentindo que aquele momento era uma pequena vitória. Ele sabia que Lucas ainda representava uma barreira a ser superada, mas pelo menos ele havia conquistado pouco de respeito. Enquanto os outros garotos dispersavam, voltando para suas atividades, Pedro permaneceu no campo, observando o céu alaranjado e refletindo sobre o que significava aquela vitória. Ele sentia que cada passo que dava o aproximava do seu sono, e que, mesmo enfrentando desafios e obstáculos, ele estava pronto para continuar. Mais tarde, o treinador o chama para uma conversa particular, deixando Pedro intrigado sobre o que poderia estar por vir. Ele sabe que, após sua vitória, o treinador o observa com atenção renovada, mas Pedro ainda não faz ideia do que o treinador espera dele. Capítulo 5. A proposta do treinador. Depois do jogo contra Lucas e de sua vitória inesperada, Pedro voltou para o pequeno quarto no estádio. Seu pai ainda não sabia do que havia acontecido durante o treino, e Pedro sentia uma mistura de ansiedade e orgulho. Durante o jantar, ele mal conseguia conter as novidades, mas resolveu manter o suspense, contando apenas parte do dia, para ver se o pai notava algo diferente. Mais tarde, já se adormecendo, Pedro ouviu uma batida suave na porta. Ao abrir, ficou surpreso ao ver o treinador na soleira, sério e com uma expressão que misturava curiosidade e entusiasmo. "Pedro, preciso falar com você", disse ele, e a voz profunda do treinador ecoou pelo pequeno espaço do quarto. Pedro olhou para o pai, que também se mostrou surpreso e se levantou da cadeira para cumprimentar o treinador. "Ah, claro. Entre, por favor", disse o pai, pouco embaracado pela simplicidade do lugar. O treinador entrou, observando as paredes modestas e os poucos móveis do quarto. Pedro notou o brilho de respeito no olhar dele e sentiu o peso de algo importante que estava por vir. "Pedro, vi você jogando hoje. E não sou eu", o treinador disse, como uma leve pausa para acrescentar suspense. "Alguns dos oleiros da comissão técnica também virão." Pedro ficou surpreso e trocou o olhar como pai, que agora tinha uma expressão séria, atenta a cada palavra. Seu desempenho chamou a atenção de todos, principalmente pela forma como você jogou contra o Lucas. Ele é o dos melhores jogadores da base, e você conseguiu enfrentá-lo com uma habilidade natural que raramente vemos. Quero saber se você está disposto a treinar oficialmente como agente. Pedro mal acreditava no que estava ouvindo. Ele olhou para o pai, que tinha o brilho de orgulho nos olhos, mas também uma expressão de cautela. "E o que isso significa, exatamente?", perguntou o pai, tentando entender o que aquele convite representava. "Significa que Pedro seria incluído no nosso programa de treinamento. Ele teria o acompanhamento específico para desenvolver suas habilidades e, claro, as mesmas oportunidades de competição que os outros meninos têm", explicou o treinador. "É uma oportunidade rara para ele crescer como jogador e, se tudo der certo,
talvez o M dia jogar profissionalmente. Pedro sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. O sono que ele tinha de se tornar o M jogador profissional parecia, pela primeira vez, estar ao seu alcance. Mas ao M de tal, continuou o treinador, como o M olhar sério para Pedro e o pai. E isso posso incluir você no treino da base se houver compromisso total de sua parte. Isso significa que você precisará estar sempre disponível, dar o seu melhor e, principalmente, ter o M bom desempenho na escola. Pedro acenou com a cabeça, determinado. Ele sabia que seria desafiador, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para seguir aquele caminho. O pai olhou para ele e para o treinador, ponderando. Finalmente, como M sorriso emocionado, ele se virou para o treinador. Ele sempre teve esse sono, disse o pai, com a voz embargada. Se isso é o que Pedro quer, ele terá todo o meu apoio. O treinador sorriu, estendendo a mão para Pedro, que a apertou como um M misto de respeito e gratidão. Então, bem-vindo ao time, disse ele, como um M sorriso raro. Estarei esperando você amanhã cedo. E prepare-se, porque será o M treino difícil. Pedro foi dormir com a mente cheia de expectativas, mal podendo esperar pelo dia seguinte. Capítulo 6. Primeiros passos no campo. Na manhã seguinte, Pedro estava ansioso. O sol mal tinha despontado, mas ele já estava de pé, revendo os momentos do dia anterior, tentando assimilar o que estava prestes a acontecer. Após uma rápida despedida do pai, que também tinha começado o trabalho no gramado, Pedro se dirigiu ao campo onde os outros jogadores já aguardavam. Enquanto caminhei a tela, ele sentiu o M leve frio na barriga. Não era mais apenas o garoto que sonhava jogando nas ruínas da arquibancada à noite. Ele era agora parte do grupo, e precisava provar que merecia estar ali. Ele sabia que os olhares de todos estariam sobre ele, e, apesar de sua determinação, a pressão era grande. Assim que chegou ao campo, Pedro viu o treinador ao lado de alguns jogadores, e imediatamente sentiu os olhares pesados de alguns meninos que já conhecia, inclusive Lucas. Mas, dessa vez, o olhar de Lucas era mais calculado, talvez por ter percebido que Pedro era mais forte do que ele imaginara. Certo, pessoal, disse o treinador em voz alta, chamando a atenção de todos. Hoje temos o M novo colega de treino, e espero que todos aqui o tratem como parte do time. Pedro, o treinador gesticulou para que ele desse o M passo à frente. Bem-vindo oficialmente. Pedro assentiu, sentindo o olhar do grupo sobre ele. Alguns murmuraram cumprimentos educados, outros se mantiveram em silêncio, e Pedro percebeu que ainda precisava conquistar o respeito de alguns. O treino começou como uma série de exercícios físicos. Pedro deu o seu melhor, correndo e mantendo o ritmo, mas sentia a diferença em relação aos outros. Eles estavam acostumados àquele tipo de treino, enquanto ele precisava de mais esforço para acompanhar o grupo. O treinador observava com atenção, fazendo anotações e avaliando Pedro em cada movimento. Quando chegaram aos exercícios com a bola, a adrenalina de Pedro aumentou. Ele sabia que aquela era sua chance de mostrar o que realmente sabia. Foram feitos passes, chutes e dribles, e ele conseguiu impressionar o treinador em alguns momentos. Mas também cometeu alguns erros, o que trouxe risos contidos e comentários baixos dos colegas. Num determinado momento, o treinador reuniu o grupo e organizou o M exercício de 2 contra 2. Pedro foi colocado em uma dupla com Enrique, o M dos meninos mais experientes e habilidosos, enquanto Lucas ficou na dupla oposta. Pedro sabia que seria o M desafio, mas estava determinado a dar o seu melhor. O jogo começou, e Pedro logo se viu cara a cara com Lucas em uma jogada acirrada. Com uma rápida sequência de dribles, ele conseguiu se desviar de Lucas e passou a bola para Enrique, que avancou rapidamente e marcou o M gol. Pedro sentiu uma onda de alegria, mas logo percebeu o olhar furioso de Lucas, que parecia não aceitar a derrota. Aquela primeira vitória aumentou a confiança de Pedro. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, tinha potencial para enfrentar os desafios que surgissem. Mas a sensação de alívio foi breve, pois logo o treinador chamou o grupo para a última parte do treino, o M jogo coletivo. Pedro estava no time adversário de Lucas, e cada minuto daquele jogo era uma batalha. Lucas tentava roubar a bola de Pedro sempre que possível, e os outros jogadores o testavam a cada jogada. Pedro percebeu que estava sendo desafiado a todo momento, e que a aceitação do grupo dependeria de sua habilidade em resistir a pressão. Num certo momento, Pedro recebeu o M passe em uma posição privilegiada, próximo ao gol.
Ele sabia que aquela era sua oportunidade de brilhar. Lembrou-se das noites em que ficava treinando sozinho, chutando a bola no gol improvisado. Concentrando-se, ele posicionou o corpo e chutou com forca. A bola seguiu uma trajetória perfeita, direto para o canto da rede. Breve silêncio tomou conta do campo, seguido de murmúrios de surpresa. Pedro havia marcado o gol contra o time de Lucas, e até o treinador soltou leve sorriso de satisfação. Pedro olhou ao redor e viu alguns dos colegas esbocarem sorrisos de aprovação, enquanto Lucas, sem dizer uma palavra, lancou o olhar intenso, carregado de rivalidade. O jogo continuou, mas Pedro já sentia que havia dado grande passo naquela mana. Ao final do treino, o treinador reuniu o grupo mais uma vez. O time trabalhou hoje, ele disse, lancando olhar a cada dos meninos. Alguns de vocês se sairão melhor do que o esperado. Outros ainda precisam trabalhar em algumas áreas. E Pedro, ele fez uma pausa, olhando diretamente para o garoto. Quero que continue com esse esforço. Está claro que você tem potencial, mas precisa manter o foco e se aprimorar a cada dia. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Ele sabia que estava apenas no começo de uma longa jornada, mas aquele era o primeiro passo que sempre havia sonado. Ao se despedir dos colegas e do treinador, ele saiu do campo com a cabeça erguida, sentindo-se mais confiante e determinado do que nunca. Ao voltar para casa, Pedro é surpreendido por uma conversa com seu pai, que tem algumas preocupações sobre a pressão e os desafios que o filho está enfrentando. Capítulo 7. O momento decisivo. A semana seguinte trouxe uma rotina intensa para Pedro. Ele se dividia entre a escola, as responsabilidades como pai e, claro, os treinos. Cada sessão parecia mais desafiadora que a anterior, e o treinador exigia que ele aprimorasse sua precisão nos passes e controle da bola. Ele estava determinado, mas a pressão para se destacar começava a se tornar peso. A expectativa crescente era sentida em cada treino, e Pedro sabia que o teste importante estava por vir. Naquela sexta-feira, o treinador chamou Pedro e outros meninos ao centro do campo e anunciou o jogo treino que aconteceria no fim de semana contra outra equipe de base do clube próximo. Esse seria o primeiro grande teste para Pedro, e ele mal acreditava na oportunidade. No entanto, ele sabia que a presença de oleiros e a competição acirrada aumentaria a tensão. Na mana do jogo, Pedro acordou com frio na barriga. Seu pai percebeu o nervosismo do filho e sentou-se ao seu lado antes de irem para o estádio. Pedro, você tem treinado muito, disse o pai, pousando uma mão reconfortante em seu ombro. Esse jogo é importante, mas lembre-se, independente do resultado, você já conquistou muito apenas por estar aqui. Pedro assentiu, as palavras do pai ajudando a aliviar pouco a pressão. Mas ele sabia que esse jogo era uma chance única, e queria dar o melhor de si para provar que pertencia a esse mundo do futebol. Chegando ao estádio, Pedro viu o treinador organizando os times e os colegas fazendo aquecimentos. O estádio estava vazio, mas a sensação de grandeza do campo aumentava a adrenalina de Pedro. Ele se juntou ao grupo e começou a aquecer, focado e determinado. Ao seu lado, Lucas o observava com atenção, e Pedro percebia o mesmo olhar de rivalidade que havia visto desde o primeiro treino. Quando o jogo começou, Pedro foi colocado na posição de meia atacante, uma posição que exigia habilidade tanto para criar jogadas quanto para finalizá-las. No primeiro tempo, ele se destacou em algumas jogadas, mas também cometeu pequenos erros que o deixaram frustrado. Ele sabia que tinha potencial, mas o nervosismo fazia com que ele demorasse a tomar decisões, e isso era percebido pelo treinador, que o observava atentamente à beira do campo. Na metade do jogo, o placar ainda estava empatado, e o treinador fez algumas substituições para ajustar a equipe. Quando chamou Pedro para uma rápida conversa, o tom de sua voz era encorajador, mas firme. Pedro, você tem a visão para fazer as jogadas, mas precisa confiar mais em si mesmo, disse ele. Quando estiver com a bola, olha ao redor, veja as possibilidades e confie na sua decisão. Pedro assentiu, sentindo o peso das palavras do treinador. Voltou ao campo decidido a colocar aquele conselho em prática. Ele sabia que teria que enfrentar seus medos e inseguranças para aproveitar aquela oportunidade ao máximo. No segundo tempo, Pedro começou a se sentir mais à vontade. Logo na primeira jogada, ele conseguiu o passe rápido e preciso para Henrique, que avancou pelo campo e o marcou. Em seguida, foi Pedro quem recebeu a bola em uma posição favorável.
Ele respirou fundo, olhou para o gol e chutou. A bola passou muito perto, mas não entrou. Apesar de não ter sido o gol, o treinador aplaudiu o esforço e isso deu a Pedro uma injeção de confiança. Os minutos finais do jogo se aproximavam, e o placar ainda estava empatado. Então, num momento crucial, Pedro viu Lucas avancando pela lateral do campo e percebeu uma oportunidade. Ele correu, posicionou-se estrategicamente e gritou por passe. Lucas hesitou por instante, mas, após o olhar rápido de reconhecimento, passou a bola para Pedro. Como a bola nos pese apenas o defensor pela frente, Pedro se lembrou das inúmeras vezes que havia treinado aquele momento sozinho, nas noites silenciosas no estádio. Ele driblou o defensor como movimento rápido, ajustou o corpo e chutou com força e precisão. O Sam da bola encontrando a rede foi como o aliviou. Uma explosão de emoção que ele sentiu em cada parte do seu corpo. Pedro havia marcado o gol decisivo. O treinador e os outros jogadores comemoraram, e Pedro, respirando fundo, percebeu que havia conseguido. Pela primeira vez, ele não era apenas o filho do selador ou o garoto que assistia aos treinos de longe. Ele era Pedro, o jogador que havia mostrado seu valor no campo. Lucas se aproximou e, desta vez, sem nenhuma hesitação, estendeu a mão para o cumprimento sincero. Pedro apertou a mão do colega, reconhecendo que aquele momento representava não só uma vitória no jogo, mas o início de uma nova etapa, o passo significativo em direção ao seu sono. Como a vitória e o reconhecimento da equipe, Pedro começa a ver novas oportunidades, mas também percebe que a jornada será longa e exigirá ainda mais de sua dedicação e esforço. Capítulo 8. A consagração do sono. Os meses seguintes passaram como o borrão na vida de Pedro. Como desempenho no jogo treino e o gol decisivo, ele começou a chamar a atenção de outros treinadores e até de alguns oleiros que apareciam ocasionalmente. O menino que outrora chutava sozinho no estádio Beisio agora participava de competições, onde o público era maior e a pressão aumentava a cada jogo. Seu pai acompanhava tudo com orgulho, sempre presente nas arquibancadas, como o mesmo brilho nos olhos que Pedro carregava no campo. O treinador, que tanto confiara em Pedro, passou a dar o papel mais importante no time. Pedro, por sua vez, dedicava-se cada vez mais. Noites em claro, revisando jogadas mentalmente, pensando em como poderia melhorar, como poderia levar seu time à vitória. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas também sentia que, pela primeira vez, sua vida começava a fazer sentido além das paredes daquele pequeno quarto atrás do estádio. Então, viu a grande notícia. O importante torneio regional estava prestes a acontecer, e Pedro seria o jogador titular do seu time. Era uma oportunidade para ser notado por clubes ainda maiores. Na noite anterior ao jogo, Pedro mal conseguia dormir. O som distante do vento atravessando o estádio fazia seu coração bate mais rápido, lembrando-o de todas as noites que passara ali, sonando como aquele momento. Na manhã seguinte, o estádio estava cheio. Pessoas de várias regiões vieram assistir aos times de base que disputariam o torneio. Pedro entrou em campo como frio na barriga, mas sentia-se mais preparado do que nunca. Olhou para a arquibancada e viu seu pai, que acenava, o sorriso orgulhoso no rosto. Aquilo o fez lembrar de que não estava ali apenas por si mesmo, mas também por seu pai, que sempre acreditara nele. O jogo começou intenso, e logo nos primeiros minutos, Pedro já mostrava seu talento em campo. Driblou adversários com facilidade, dando passes certeiros para os companheiros e mantendo o ritmo do jogo. O time adversário, no entanto, era forte e determinado, e a partida se tornou uma batalha acirrada. A cada lance, o público reagia com entusiasmo, e Pedro se concentrava em dar o seu melhor. Então, viu o momento que todos aguardavam. Nos últimos minutos do segundo tempo, o placar estava empatado, e o treinador fez uma substituição estratégica, movendo Pedro para uma posição ofensiva. Ele sabia que aquele era o momento de fazer a diferença. Respirou fundo, fechou os olhos por breve instante e, quando o jogo recomeçou, sentiu-se tomado por uma energia que nunca havia sentido antes. O tempo parecia desacelerar enquanto a bola chegava aos seus pés. Pedro correu pelo campo, desviando de dois adversários, com a mente focada no gol. Ele sabia que esse seria o último lance, a última chance de decidir o jogo. À sua frente, o goleiro adversário preparava-se para interceptá-lo, mas Pedro, lembrando-se de todos os treinamentos, de todas as vezes que imaginara aquele momento, chutou com precisão.
A bola foi direta para o canto do gol, e o silêncio tomou conta do estádio por segundo antes de explodir em gritos de comemoração. Pedro havia feito o gol decisivo, levando seu time à vitória. No meio de abracos e gritos dos companheiros de equipe, ele olhou para as arquibancadas e viu o país, com lágrimas nos olhos, acenando orgulhosamente. Após o jogo, ainda tomado pela adrenalina da vitória, Pedro foi abordado por o homem de terno que se apresentou como representante de grande clube europeu. Ele parabenizou Pedro pela partida e disse que tinha acompanhado seu progresso ao longo dos últimos meses. Ele ofereceu a Pedro uma chance de treinar em uma das melhores categorias de base da Europa, uma oportunidade que muitos jovens sonham, mas poucos tinham a chance de alcançar. Pedro sentiu o coração disparar. Era o início de um sono ainda maior. Ele olhou para o país, que o observava de longe, como sorriso que misturava alegria e orgulho. Pedro sabia que a jornada estava apenas começando, que desafios ainda maiores viriam pela frente, mas ele estava pronto. Aquele menino que antes treinava sozinho, ignorado e subestimado, agora estava a caminho de realizar seus maiores sonhos.